Oi, gente, tudo bem? Eu vou esperar um pouquinho, vocês todos entrarem aí, porque hoje o tema da live é muito interessante. É sobre relacionamentos. Marília, vamos aguardar aí um pouquinho, tá? Hoje o tema da live é muito interessante, é sobre relacionamentos. Tivemos várias perguntas aqui via e-mail. Então, eu vou esperar um pouquinho até vocês entrarem e daí eu vou chamando a Marília. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Bichinhos para todos os lados que hoje eu tô aqui. Tudo bem, Michele? Estamos entrando. Tava dizendo aqui que hoje o tema é sobre relacionamentos e tá bem bacana. Bastante gente mandou as suas questões via e-mail. E vai ficar parecendo casos de família, mas tá bem bacana mesmo. Só vamos esperar um pouquinho mais uns 5 minutinhos. Oi, gente, vão entrando. Eu e a Xanana precisamos voltar. Amor, dá uma ligadinha lá pra Nicole, tá? Pode ligar mesmo via WhatsApp, mas liga, senão ela se perde nas mensagens. Tô pedindo pra todo mundo ligar, né? Ela vai te atender com todo carinho e agindo o retorno de vocês, tá bom? Então vamos esperar um pouquinho, uns 5 minutinhos aí. Pois é, gente, deixa eu ir comentando aqui com vocês algumas coisas. Voltei, né? Voltei pro consultório. Oi, Ale. Que bom que você veio, Ale, tá? Bem bacana. Coronavírus, né? Todo mundo tem. Deixa fixo o tema. Beleza. Como é que você deixa fixo, meu Deus do céu? Vamos lá. Eu não sei nem como é que se deixa fixo o tema. Que coisa. Mês de março. Parabéns, Michele, Alê. Gente. Ok. Não sei como é que se deixa fixo o tema. Marília. Alguém sabe? É só me falar aí que eu vou deixando fixo o tema. Mas o tema é relacionamentos conjugais para vocês que estão entrando aqui, tá? E tem várias perguntas a respeito disso. Perguntas até que eu digo assim, eu até admiro, porque exigiu muita coragem dessas pessoas de exporem os seus problemas. Eu vou alterar os nomes, tá? Toda mulher vai ser Maria, todo homem vai ser João, para manter o sigilo, né, das perguntas. E escreve aqui, e daí tem a opção de fixar. Oh, meu Deus, como é que eu escrevo, então? Ai, gente. Marília, então escreve o tema pra mim, que o teu eu sei fixar. Escreve aí o tema, e aí eu sei fixar se você escrever. Desculpa, eu não sou muito boa com essas coisas. No comentário. Deixa eu ver aqui. Gente. Eu não sei nem onde é que tá o comentário. Marília, escreve o tema que eu deixo fixo o teu. Isso. Aí, fixar comentário. Aí, assim eu consigo, tá? Assim eu consigo. Gente, eu não vou segurar muito a Marília aqui, porque ela tem o horário dela, né? Eu acho que é bom a gente começar a fazer as questões a respeito dos relacionamentos conjugais. Tem várias questões aqui. Eu acho interessante que todos escutem, porque isso vai fazer com que todo mundo cresça. Principalmente, sejam gentis, tá? Sejam gentis, porque vamos tentar não julgar, certo? Independente do que aparecer aqui, sejam gentis. Vamos tentar aprender com a história dos outros, tá? Por favor. Então,
Deixa eu chamar aqui a Marília. Vamos lá, Maria. Oi, Tudo bem, Marília? Lindíssima. tudo e você? Marília, Lambi até o cabelo, tá ó. linda. Você não precisa fazer nada, você tá até careca bonita. É aquela pessoa tipo o Reinaldo Giannichini, sabe? Pode fazer. Não, Marília, é sério, falo isso de coração. Marília amada, tu tem um serviço hoje que quando eu começar você vai se assustar. Eu fiz questão de não te passar nada a respeito disso, porque eu quero que você escute aqui com todo mundo olhando, né? Que você tenha esse primeiro impacto com todo mundo vendo. Queria te dizer que eu nunca recebi tantas questões no meu e-mail, tá? Eu acho que, assim, ó, sempre que eu pedi perguntas, eu acho que essa foi a vez que eu mais recebi questões. Eu troquei o nome de todo mundo, tá todo mundo sob sigilo. Toda mulher é Maria, todo homem vai ser João. Alguns me falaram a idade, outros eu perguntei, depois me disseram, outros não me disseram. Então, às vezes vai ficar faltando alguma coisa. E fique à vontade, tá, Marília? Eu também vou me abster de qualquer opinião e vou te deixar com a incumbência de qualquer aconselhamento aí para dar, porque tem coisa bastante difícil até de se aconselhar, de se falar e tudo mais. E acho que as pessoas que estão assistindo aqui vão ter bastante ganhos com isso, né? Peço mais uma vez para todo mundo que sejam gentis, tá bom? Tentem não julgar essas questões que vão aparecer aqui, porque muitas vezes toca, né, no nosso íntimo. Então vamos tentar aprender com isso, tá? Com tudo que a Marília tem para nos dizer, para nos trazer de ensinamento e com a coragem que esses seguidores tiveram de colocar as suas questões assim, porque é difícil. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, Marília, vamos lá, né? Você podia dar uma introdução para a gente sobre uma definição do que é relacionamento, como que você vê isso, para que então a gente possa iniciar as perguntas dos seguidores. Tá. Bom dia, né? Para você eu sempre tenho tempo, meu amor, então fica tranquilo, tá? Ai, isso é uma É o fofa. seguinte, primeiro, se vocês escutarem eventualmente alguns barulhões, é porque tá tendo obra de um lado, do outro aqui de casa, então é bem complicado, tá? Mas acontece, né? Ossos do ofício do home office, Ok. tá? Aqui tá muito batido. Segundo, independente das perguntas que chegarem, Carol, eu acho legal ressaltar que muitas vezes outras pessoas irão se identificar sim. Talvez o que eu fale não agrade, porque a gente vai de encontro à realidade do relacionamento, tá? O que seria o mais correto, o que seria idealizador de um relacionamento. E daí pode ser que vá de encontro com aquilo que nós acreditamos que seria, tá? Então, é quase que o embate da teoria com a prática, né? A teoria é muito linda, mas na prática a gente não consegue muitas vezes adaptar, porque se relacionar é muito difícil, né? Então, assim, vou começar do começo, né, Carol? Eu sou a Marília, psicóloga, atendo pela abordagem sistêmica, ou seja, eu procuro ter um olhar mais aguçado para todo o sistema. Por quê? Muitas coisas que nós trazemos na nossa história, na nossa bagagem, vai influenciar nas nossas relações, não somente na conjugal, é nas nossas relações, né? E aí vem de encontro o quê? O que é relacionamento, né, Carol? É simplesmente o ato de nos relacionarmos, de termos conexões com outras pessoas, tá? Isso é o relacionamento, né? A maneira como nós tratamos o outro, como nos conectamos com o outro. Mas e relacionamento conjugal? Aí já é diferente, é unir-se a uma outra pessoa com um propósito em comum. E aí que vem a questão. Qual é esse propósito? Ok, Tá? aí que vem a Muito questão. simples, Uhum. ao falar muito simples, Carol, mas ao conduzir difícil demais, que é o complementar-se. Propósito único, complementar.
complementar-se. Ou seja, quando nós vamos construir uma relação, eu tenho que ir para complementar aquela pessoa e não suplementar. Ou seja, eu não tenho que entrar na vida desta pessoa para suprir algo que falta. Eu não tenho que suprir e eu não tenho que exigir que o outro venha suprir. Eu quero que complemente. Venha me complementar. Tá? Ou seja, aquelas frases lindas que a gente diz, só sou feliz com você. Uhum. Só você me traz amor, só você. E é aí que começa o equívoco. Porque essa pessoa precisa vir para somar a minha felicidade. Aquela que eu já tenho, que é meu. Né? Ah, eu não sei viver sem você. Eu preciso saber viver sem você e eu preciso... A palavra eu estou usando errada, eu não preciso, é eu quero. Sim. Nós não temos que precisar do outro, nós temos que querer ter alguém para fazer parte da nossa vida. Até vi um post esses dias sobre o real significado do eu amo você, né? Eu amo você quer dizer, eu sou grato pela sua existência, mas não, eu não vivo sem você. Né? Então, vai bem ao encontro disso que você está nos relatando agora, né? Mas, como a gente sabe, teoria é uma, vida real é outra, né? Então, gente, mais uma vez, aos novos que estão entrando aqui, sejam gentis nos comentários, tá? Porque nem tudo que está aqui, aliás, tudo que está aqui não é para ser julgado, é para a gente aprender com essas questões, certo? Eu tentei mesclar, talvez a gente não consiga lançar todas as perguntas para a Marília responder. Vou lançar um negócio, então. Disso que você falou, das pessoas conseguirem ser empáticas aos questionamentos do outro. Já dizia Bert Hellinger que sábio é aquele que sabe os limites do que pode ou não ser feito, assim como do que pode ou não ser dito. Olha, muito bom. Manda as questões. Ok, vamos lá. E já começa nervoso o negócio, tá? Então, assim, toda mulher é Maria, todo homem é João. Então, primeiro relato aqui. A Maria tem 39 anos. Há 8 anos, ela se encontra num relacionamento com um homem casado. Ela acreditava ser o único relacionamento extraconjugal deste homem que era casado. Você tá entendendo, né, Marília? Ela acreditava ser a única... Você pegou pesado já de cara. Já de cara, tá? Então, eu vou relatar exatamente como tá aqui. Há cerca de um mês, ela descobriu uma nova amante. Então, veja, esse homem era casado, tinha a Maria como amante, e há cerca de um mês, a Maria descobriu que ela não era a única amante, que esse homem tinha um outro relacionamento extraconjugal. Ela se diz muito apaixonada, diz não conseguir sair desse relacionamento e pede conselhos. Eu achei muito legal porque existe um psicólogo, tá? Que ele tem um Insta que se chama Amor no Divã, né? É Matheus o nome dele. Quem entrou ali que me conhece ele, sabe do que eu tô falando. E ele fez um vídeo exatamente sobre paixão e amor. E ele citou exatamente um caso onde o homem era casado e existia a amante, onde eles se diziam apaixonados assim ao extremo um pelo outro. Porque a paixão nada mais é que tudo aquilo que ocorre até que a porta se abre e a gente veja a realidade. Por que ela está completamente apaixonada por ele? Porque ela só tem a parte boa, tá? Então, Maria, pense que enquanto você se permitir estar apaixonada por ele, porque ele só te mostra, não te mostra as manias, não te mostra o mau humor, não te mostra nada do dia a dia. Ele te mostra apenas aquilo que ele está no momento contigo. Ou seja, eu já não te vejo. Quando eu te vejo, eu me entregarei por inteiro. Só a parte boa, tá? Porque ninguém é perfeito. Então, assim, Maria, eu lhe pergunto, cadê o seu amor próprio? O porquê essa pessoa faz tanta diferença na sua vida? Seria porque ela te complementa ou porque ela te suplementa? Tá?
O ficar sozinha, são questões que eu jogo porque eles precisam analisar assim. Porque como não estão em terapia, então eu preciso fazer com que essas pessoas que você vai me jogar os questionamentos reflitam, tá? E se porventura ela quiser entrar em contato no direct comigo, ela que fique muito à vontade, tá? Mas veja, é preciso se questionar. O que me leva a permanecer numa situação como esta, tá? O porquê eu preciso tanto dessa pessoa, o que falta em mim mesma, tá? Falta a minha autoestima? Falta o meu amor próprio? Falta eu me valorizar, me respeitar mais para entender que as minhas necessidades não precisam ser supridas por ele? Principalmente, neste caso, uma pessoa que a gente notou, não é julgamento, mas que não está tendo essa visão de com toda certeza ele está precisando suprir algo dele, tá? Que ele também não está entendendo o que é isso. O que falta para ele que não tem na esposa, que não tem na primeira, que não tem na segunda, ou que veio com a segunda? É isso que ele precisa entender. Qual é a dificuldade de se desvincular, então, da primeira mulher, da esposa, né? Se ele está precisando procurar algo em outras mulheres, tá? Porque a gente vê também a questão do eu não sou mais apaixonado pela minha esposa. Então eu procuro a paixão em outras, mas eu amo a minha mulher. Tem isso. Pois é, pois é. Então, Que poema. é uma confusão, né? É uma confusão danada, porque existe tanto um buraco no homem que está no relacionamento extraconjugal, quanto na mulher que se coloca no relacionamento extraconjugal, né? Eu acho que a visão, claro, a visão é sempre para si, a visão não deve ser para fora, né? Não é bem a pergunta como ela deve se desvencilhar desse relacionamento, mas sim o que ela quer dela mesma. E aí, exatamente. Na verdade, a resposta para a pergunta dela é exatamente outra pergunta, né? O que você está procurando? O que falta em você que você está procurando no outro e não em você mesma? É assim, a gente só vai conseguir encontrar fora depois que a gente encontrar dentro. Aí a gente encontra fora. Parabéns. Tá? Não é fácil. Gente, reforçando aqui que a Marília está numa posição bem difícil, porque isso aqui não é terapia. Então, ela está dando aconselhamento ali, ó. Mirou, atirou, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se você está passando por uma situação dessa, por favor, agende consulta com a Marília, que terapia é muito diferente disso, né? A gente tinha conversado já, bacana. Eu vou pular algumas questões aqui, eu vou direto para um caso de um João, tá? Toda mulher é Maria, todo homem é João. Eu vou direto para um caso de um João, que mais ou menos fala sobre isso, para que a gente possa continuar um pouquinho nesse assunto. O João fala o seguinte: eu não sei a idade dele, perguntei, ele não me respondeu, e vamos ao relato. João, né? Então é um homem, tem um casamento bom. Eu e minha esposa somos muito amigos. Mas amor de verdade não existe. Eu vou relatar exatamente como está aqui. Há 2 anos me envolvi com uma colega de trabalho por quem estou muito apaixonado. Ela pede que eu me separe, mas tenho medo de tentar uma nova relação e não dar certo. Me sinto inseguro de sair de casa, já que a minha mulher conhece o meu jeito, e principalmente tenho muito medo de me distanciar dos meus filhos. Tenho 2 filhos, um de 14 e outro de 16 anos. Onde ele fala que ele pede aconselhamentos em relação a isso, porque, pelo que eu vejo aqui, ele se sente dividido. Eu não entendi, Marília, quem sabe você possa explicar melhor para a gente, porque ele fala ao mesmo tempo: eu tenho um casamento bom, eu e minha esposa somos muitos amigos, mas não existe paixão. Então, ele se envolveu com uma colega de trabalho que está pedindo para ele se separar, e ele não se sente seguro em se separar porque ele tem medo, porque a outra mulher não conhece o jeito dele, porque ele tem medo de se distanciar dos filhos. Marília, com você. Na verdade, assim, eu vejo que ele já está numa situação mais confortável para pelo que a gente entende aí.
Se é recíproco, ele tem 2 filhos que já estão em idade bem mais fácil da compreensão, do entendimento, de sentar e falar, veja, eu e sua mãe somos amigos, nos respeitamos, mas nos amamos apenas como amigos, tá? E não como marido e mulher, mas jamais deixaremos de ser pai e mãe de vocês, tá? Veja, eu preciso permitir que a sua mãe encontre o complemento dela, assim como eu preciso me permitir encontrar o meu complemento de felicidade, de companheirismo, que é diferente só da amizade, né? E ele falou, ele foi bem claro, ele é inseguro para começar uma nova relação, é largar o certo pelo duvidoso. Só que você, na verdade, está largando a amizade por um outro relacionamento, tá? É isso que ele precisa entender. Não tenha medo de começar, as pessoas têm medo da mudança. Não tenha medo. Pode ser que não dê certo? Pode, mas você vai ver que não vai ser um bicho de 7 cabeças procurar a sua felicidade, né? O seu complemento de felicidade. Se eu não consigo mais ter ideias para fazer com a minha atual esposa, porque a gente já não consegue fluir na relação, por que eu não vou permitir que ela também faça isso? Porque às vezes eu estou emperrando ela. Estou me emperrando e emperrando ela. Tá? A outra pessoa vem também apaixonada por ele, tentando construir um relacionamento. Né? Mas como ela mesma diz, nesse formato não tem como. Eu preciso que você realmente tome uma decisão, tá? E a decisão para o homem às vezes é mais difícil, sabe por quê? Pelo sofrimento que vai causar na mulher, tá? Nesse ponto a mulher é mais decidida porque quando é chegado o final para a mulher, ela consegue ser mais decidida para si. O homem já não, o homem já pensa no todo. Tá? Ai, mas eu vou fazer os meus filhos sofrerem, eu vou fazer a minha esposa sofrer. Mas se a gente parar para pensar minuciosamente, se nós continuarmos sofrendo para não fazer o outro sofrer, o outro não vai aprender o que é o sofrimento e a frustração para também trabalhar isso. Tá? Porque isso vai ser um aprendizado para todo mundo, não só para ele. Tá? Ele vai sofrer pelo rompimento, vai haver o luto de rompimento, tá? Só que ele tem que aproveitar que a situação é favorável, que eles são amigos, que eles se respeitam e se compreendem, né? Então, qual seria o real medo dele? De não dar certo com a pessoa que ele não tentou? Pois é. Tá? Ou manter uma relação que ele tentou e não deu certo? Isso. Ou melhor, deu até enquanto durou. Acho que é melhor, é mais correto ainda assim, porque se eles chegaram ao ponto de ser só amigos, é porque deu super certo enquanto durou. Claro. Eu estava numa reflexão aqui um pouco maior, Marília, como os homens têm esse receio de realmente você falou, né, de sair essa insegurança imensa que eles têm, porque me parece, eu não sei qual a idade desse homem, né? Às vezes uma pessoa um pouco mais, digamos ali, um pouco mais de idade, ali 40, 45 anos, 50, ainda tem aquela ideia do casamento para sempre, né? Então... E vou te dizer que não é só eles não, viu, Carol? Existem muitos novinhos com esse mesmo conceito de família. Então, e aí se dispõe a uma união que não é feliz, né? Para criar os filhos, isso é tão jargão, né, Marília? A uma união que não é feliz para que os filhos sejam felizes, para que eles não se frustrem, para que eles não sofram, quando na verdade acabam criando os filhos super frágeis que vão ficar magoados por qualquer coisa, né? E aí, o que ele... Pode falar, Marília? Perdão. Não, é que me veio agora um insight aqui. O que ele pode focar é justamente no exemplo que ele vai deixar para esses filhos, de que não existe um relacionamento eterno. Porque o homem, ele também preza muito pela família unida, mesmo que em conflito, mesmo que sofrendo, mas a família junto. A criança tendo papai e mamãe, tá? Só que esquece de que eles vão ter esse exemplo real, de que meu pai e minha mãe ficaram juntos, então eu também tenho que ficar junto, seja na alegria ou na tristeza, né? Mas a gente sabe que, falando em espiritualidade agora, Deus só quer que nós sejamos felizes.
Se eu não consigo nem mais ser feliz eu dentro dessa relação, é porque o outro também não está conseguindo nem trazer a parte dele para mim, Claro, né? claro. Então, filhos, 14 e 16 anos, filhos, né? É chegado o momento do pai se afastar, do pai permitir que a mãe encontre a felicidade, o restante da felicidade dela para complemento, que ela vai buscar fazer as coisas que ela deseja, assim como eu. Para vocês terem noção de que é possível ser feliz dentro de um relacionamento até que dure. Até que o casal seja casal, né? Porque viver como amigos, a gente vai e vive como amigos. Né? Sendo bem bruta, divide a casa com a amiga e pronto. É quase isso, né? Mas a gente somos o exemplo, né? Somos o exemplo, somos a construção do que os nossos filhos vão encontrar lá na frente, então que eles tenham essa consciência de que tudo é possível acontecer, né? É possível ter um relacionamento super duradouro, ainda com paixão, ainda com amor, mas é possível não ter mais esse relacionamento e as coisas terminarem muito bem, obrigado, né? Que é o que a gente sempre preza, que termine bem, e não é a maioria que termina bem, não. Como a religião entra nisso, né? Entra. Não estou querendo julgar também, Entra. mas eu vejo que a religião tem um papel assim, bastante forte em manter casais, mesmo que não felizes, juntos. Né? Enfim. É a união, né? Foi a união perante Deus e Deus diz que nada separa e nada vai separar. Exatamente, nada vai separar. Eu também gosto que não separe, eu prefiro que não separe, né? Mas nesses casos, eu prefiro que separe, sinceramente. São casos e casos, né? É diferente você lutar pela reconstrução do seu casamento, é diferente de você estar num casamento onde não tem mais para onde ir. É bem diferente. A conjuntura é diferente, vamos falar assim, né? Então tá aí, João, tá? Tá aí o aconselhamento da Marília. Se você precisar de mais informações, por favor, marque sua consulta, né? Aqui, como eu já falei, é um aconselhamento rápido. Para mais, você precisa agendar uma consulta. Marília, podemos ir para a próxima? Sim, senhora. Opa, tem tanta coisa aqui, Marília. E vocês, gente, como é que vocês estão? Está todo mundo aprendendo com isso? Conhece um caso parecido? Tá? Isso principalmente para vocês, meus anjos. A gente está aqui, a Marília está aqui dando esse aconselhamento para que todos aprendam, certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer um caso de um outro João aqui, bastante interessante. Depois vamos para os casos da Marília aqui. Os casos de João, gente, são casos masculinos, tá? Todo homem é João. Os casos de João são bastante interessantes para que as mulheres entendam o que se passa na cabeça de um homem. Tá bom? Pelo menos de alguns homens, né? Para que a gente saiba mais ou menos como é que anda esse universo. Então, veja, né? A gente acreditava-se até então, o que você sempre escuta, né? Um homem que tem amante, ele nunca se separa. A gente teve aqui um caso de um João pensando em divórcio. Com medo, tudo, pensando em divórcio. Vamos lá, um outro João. Tenho 34 anos, estou casado há 1 ano e meio. Tenho um bom emprego e meu salário é suficiente para o sustento da família. A pessoa com quem me casei, ela é 6 anos mais velha e tem 2 filhos de outros relacionamentos. Me parece que há um filho de cada relacionamento anterior. Sendo que a filha menor tem 7 anos de idade. Desde que me casei, a minha esposa saiu do emprego por opção própria e passei a sustentar a casa sozinho. O problema é que eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Pedir para trabalhar. Solicita, né, que algum aconselhamento em relação a isso. Marília. Quero dar Marília. Veja. Ok. Anotou aí, Marília? Se precisar, eu falo de novo. Eu anotei, né? Então, veja, é um rapaz novo. Sim. Novo, 34 anos, que já diz, estou financeiramente independente. Tá?
vou e me caso com uma mulher mais velha, teoricamente também financeiramente independente, aonde ela tem 2 filhos que não é dessa relação, e sim de outras, e que provavelmente moram com eles. Quando ela vem e decide, João, a questão é como você se posicionou nesse momento, tá? Por que você, nesse momento, aceitou? Dentro de uma relação conjugal, tá? Nós precisamos respeitar no sentido de tomar decisões juntos quando convém, né? Nós temos a nossa questão particular de cada um. Ele permitiu que ela se posicionasse 100% dentro dessa decisão. Ou seja, já que ele ganha o suficiente para nos sustentar todo mundo, então eu vou ficar em casa. Mas será que realmente eu questionei ele disso? Eu fui parando aos poucos, porque ele só disse que ela parou, mas ele não disse, nós sentamos, conversamos e decidimos juntos. Que sim, que seria melhor, a melhor escolha. Exatamente, né? Como que eu vou fazer? Dentro de uma relação, nós precisamos ser o mais claro e transparente possível, tá? Há quanto tempo ela está em casa, né? Faz diferença na forma como ele vai abordar isso. Por isso que eu digo, falar aqui, assim, é só umas pinceladas, porque o ideal seria entender a fundo o contexto, né? Não pegar só o que é isso, então vamos fazer assim. Não, você tenta analisar a partir de quando ela tomou essa decisão, quanto tempo faz, o porquê. Foi sozinha? Me parece sozinha, tá? O fato de ele dar conta de tudo não quer dizer que ele não quer uma ajuda para poder sobrar, inclusive, né? Para que ele possa pensar num investimento, para que ele possa pensar em coisas futuras com a família. Não que ele esteja pensando tão somente nele nesse momento, mas ele não quer. Provavelmente ele enxerga as qualidades dessa mulher. E ele gostaria que essa mulher não se tornasse uma mulher dentro de casa com tanto potencial para colocar lá fora. Ou seja, por que você chegou até aqui e vai parar? Não, me complemente. Né? Ou seja, será que ela idealizou chegar num momento como esse algum dia? Mas aí ela tem que ver que está entrando alguém aqui para entender que não é muito assim, que eu te visualizei, que eu te enxerguei. Eu te enxerguei como uma mulher independente, forte, guerreira, mãe de 2 filhas, 2 filhos, enfim, e que trabalha. Claro, claro. Foi isso que eu busquei para a vida, né? Então, isso complementou ele. Toda essa garra dela. E daí ela vai se perdendo aos poucos. Talvez para ela isso seja até ruim, né? Talvez ela tenha que fazer um resgate aí dela mesma. Porque ela foi deixando pra lá, vou ficando em casa, só cuidando da casa, só cuidar da casa pro meu marido. Mas ela sentou com você, João, para perguntar a tua opinião sobre isso? Não sentou? Então é chegado o momento de você chamar ela para conversar. Numa boa, numa comunicação clara e transparente, tranquila, sem ofensas, sem diminuições. Coloca para cima, olha o teu potencial, não deixe isso se perder. Volte para o mercado de trabalho que ainda há tempo. Bacana, Né? isso. Eu gosto de ver você lutando comigo, tá? Lutando comigo, você lutando comigo, para que a gente consiga construir o nosso império, né? Junto, é isso que é legal. E talvez é isso que juntos, a relação ela é junto. É isso, é a união, unir-se por um propósito em comum, tá? Complementar. Ela largou. Ela veio, complementou e daí largou para que ele assumisse. Não, e tá? quantas mulheres... Aí ela traz ele para a sociedade machista, né? Ela traz ele para a sociedade do homem impera, do homem provém, o homem dominante. E não é isso que ele quer ser. Que bonito, não é isso que ele quer ser. E 34 anos. 34 anos. Admirável. Admirável, João. Parabéns. Tá vendo, João? Busque isso. Busque o retorno dela.
busque o retorno dela com clareza, tá? Sente, seja verdadeiro, exponha os teus sentimentos. Expor os sentimentos é a melhor coisa que tem. Isso é amadurecimento emocional dentro da relação. Quando as duas pessoas estão maduras emocionalmente, a relação vai ser cada vez mais saudável, tá? Por isso que a gente precisa se trabalhar também, né? Por isso que o casal precisa trabalhar o seu individual, porque reflete demais na relação, tá? É muito importante isso. Né, eu acho que você tocou num ponto bem importante. Você veja, a gente reclama tanto de uma sociedade machista e nós temos aqui um exemplo, né, o João nos contando, então, da Maria dele, né, que a esposa simplesmente largou o emprego depois que casou, porque ele tinha condições e tal, e está levando esse casamento para um ponto machista até da história, né? Onde, no sentido em que o homem impera, o homem manda. E isso, pensando num jogo de poder, uma vez que ele manda, daqui a pouco ela vai ser obrigada a fazer tudo o que ele quer, vamos pensar assim, né? Seria, se não fosse uma pessoa esclarecida como o João parece ser, né? Então, João, presta atenção nisso. Acima de tudo, o que eu estou vendo aqui com a Marília? Que os homens não sabem falar de sentimentos, que os homens não sabem conversar e que isso está causando problemas. É aquela velha mania da maioria dos homens de empurrar tudo com a barriga e achar que a coisa vai resolver lá na frente. Não resolve, piora, tá? Então, vamos colocar aqui que isso é muito importante, que é importante os homens se exporem e tem que aprender a fazer isso, certo? Posso passar para a próxima, Marília? A gente não vai conseguir terminar tudo, né? Vamos lá. Então, agora a Maria, tá? Uma Maria, ela é casada há 19 anos. O marido sempre a atraiu, tá? Ela soube, enfim, o marido sempre a atraiu. Recentemente, ela descobriu que o marido teve um relacionamento sexual com a sua irmã. Diz que o ama muito, é dependente financeiramente dele e tem 2 filhos. Diz que não pensa em divórcio por enquanto, mas não sabe como restaurar esse relacionamento. A cara da Marília, gente. Marília, eu te disse que não eram questões fáceis aqui. Pessoal, vamos, tá? Mas você veja, as questões elas estão pairando, mas se você for ver, Carol, as questões elas estão pairando sobre o quê? Insegurança, medo, tá tudo atrelado à autoestima, ao amor próprio, ao se conhecer, ao se valorizar, ao se respeitar. Aí eu te pergunto, né? A Maria, não pergunto para você, né? Pergunto para Maria. Maria, você está casada há 19 anos e você vem e me conta que ele sempre te traiu. E não bastasse, e não sossegado ainda, ele resolveu te trair com a sua irmã. Tá? O que lhe falta? Ok, você me deu um ponto importantíssimo. Eu sou dependente financeiramente dele. Tá? Um dos medos é esse, de sair dessa relação. Tá? Que amor é esse que você tem por uma pessoa e não te... Vamos ser mais direto, você tá mendigando o que dele? Né? Dinheiro, eu acho, né? Dinheiro. Tá? Maria, não queira migalhas. O fato de você depender financeiramente dele não quer dizer que você não tem potencial para você fazer a sua vida. Então, o que lhe falta? Você soube da sua irmã, você já chegou a conversar com ela? Né? É importante. É irmã, é um laço muito forte. O que aconteceu? Tá? A gente precisa entender o que aconteceu, tá, Carol? É uma história realmente complexa. Não tem como eu dizer, Maria, sai dessa, só simplesmente sai, vai procurar viver, sei lá onde, até você se reconstruir. Não é só isso.
Pois é, mas a restauração, Maria, eu não te aconselharia nessa situação em específica, porque você só quer essa restauração se você for buscar lá intimamente mesmo, tá? Maria, eu anotei uma frase para dizer que é o seguinte: as grandes palavras surgem do silêncio. Coloque-se em silêncio e se questione o que você quer para a tua vida, tá? Você precisa viver numa relação como essa, tá? O que você recebe, o que você recebe dele? Ele está te completando ou não, tá? Ou você tem uma grande falta e por hora, por conformismo e conforto, ele supre aquilo que dá. Você não precisa suprir o que dá. Ache em você o amor, ache em você a felicidade, a tua valorização. Procure entender quais são as tuas necessidades, tá? Se apegue às suas potencialidades, Maria, e a coisa começará a mudar, porque você vai começar a ver o teu João diferente. Você vai começar a ver a tua relação diferente, você vai ver que você não necessita disso, que você é poderoso o suficiente para ir entrar no mercado de trabalho, tá? Se permita. Eu tenho filhos, mais uma vez, nós precisamos ser claros com os nossos filhos, tá? Os nossos filhos precisam entender que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é feita do amor puro e verdadeiro, que sim, existem coisas que acontecem que vão nos machucar, eu também sinto dor, eu também me entristeço, eu também fico feliz, enfim, tá? Maria, tá na hora de 2021, ano de recomeço, também de vida, não só de relação, principalmente esse formato de relação. Adoraria dizer para você, me liga, vamos restaurar? Mas pode ser que ele esteja te dando indícios de que ele não quer mais e ele não sabe sair dessa relação também. Só que daí, nesse caso, ele poderia ter tido o domínio das emoções e não ter feito todo esse processo. Tá? Todo esse movimento, veio a palavra, todo esse movimento. Tá? Como é que seria uma reunião familiar aqui, sabe? Um Natal, um Ano Novo. Como é que seria juntar as duas irmãs, a família, né? Elas sabendo dessa história, tudo tendo acontecido. Como é que seria uma festividade familiar aqui, né? Maria, por favor, eu espero que... Carol, as coisas acontecem e as pessoas, elas procuram... as coisas acontecem e nós somos acostumados a jogar panos quentes, a colocar tudo para baixo do tapete, né? Então, muitas coisas acontecem dentro das famílias, tá? Que não é resolvido. A pessoa fica ruminando aquilo, né? Para quê? Ou você aceita e perdoa e vive, mas se desloca daquele movimento, tá? Para fazer o seu. Ou vai viver num movimento doído, sofrido, olhando aquela pessoa e ruminando aquilo do porquê você fez isso comigo. Às vezes não existem porquês. Existe porque você continua. Isso existe. O porquê você se permite. Isso existe. Entende? A questão é pautada no o que eu posso me permitir e o que eu não preciso permitir que aconteça na minha vida, entende? Bacana, Maria. As pessoas são muito dependentes umas das outras. Esse é o problema da relação. Tá? Eu não tenho que ser dependente do outro. Exatamente. Isso. Eu tenho que querer... que a história que você a definição de relacionamento que você me passou no início da nossa live, né? Ninguém tem que complementar. As pessoas precisam suplementar. Qual que é a diferença? Quando você complementa alguém, você está tentando preencher o teu vazio. Quando você suplementa alguém, você está entrando na vida dessa pessoa para adicionar. Não é para suprir, para, enfim, preencher um buraco. O contrário, amor. Você falou perfeito, só é o contrário. Tá.
O suplemento você preenche o vazio. Que você, a suplementação vem para suprir algo faltante. Okay. Vem para suprir algo que falta, né? Aquele vazio que você só vai encontrar dentro de você mesmo, ó, o preenchimento, não, a gente busca no outro, né? Me traz felicidade? Ah, você quer que eu passe compro na vendinha e te traga? Não, né? Complemento. E dentro da relação, acho legal falar, assim, você vem num montante, o outro vem também, a gente peneira o que é válido eu levar para complementar a vida dela e ela a minha. E é isso que torna a relação. É essa construção da relação saudável, né? Que a gente sabe que é difícil, começa lá atrás no namoro, na conquista, onde a gente precisa se permitir ser quem é, e a pessoa precisa entender isso. Tá? Um exemplo bem bobo e rápido é amigos, grupo de amigos, né? Nós somos um casal, tá, Carol? Você tem um grupo de amigos gigante e eu tenho 2, tá? Ou seja, a minha saída é menor que a tua, você tem muito mais amigos. Eu posso levar isso como um complemento para minha vida, onde eu vou ampliar o meu círculo de amizades, que é o ideal, ou eu posso levar isso como uma coisa negativa. Aí ela vai sair demais, ela vai sair mais do que eu, ela vai ficar pouco comigo, ela vai isso, ela vai aquilo, e automaticamente vai tirando essa pessoa da sua vida, aquela que ela já vivia, né? Para trazer para o teu mundo, né? Isso é uma forma de suplementar também. Não pode acontecer, tá? A relação saudável é aquela que vem e soma só. Você não se perde, você não perde a identidade. Muito bacana, Marília. Posso ir? Porque assim... Pode. A gente... Não, nós estamos Power Ranger. Power Ranger, porque assim, eu não vou conseguir passar todos. Eu peço que aqueles que me mandaram no e-mail e não conseguiram com a Marília, eu vou deixar tá? Então, não desista, entre em contato com ela. Vamos lá, vamos à próxima. Deixa eu ver aqui. Esse caso. Então, aqui nós temos mais uma Maria, tá? A Maria, ela namora há 5 anos. Ela namora há 5 anos e, assim, ela fala que o namorado é uma pessoa muito boa, ela vai. Numa vez, numa discussão que os dois tiveram, ele começou a culpá-la por coisas que ela não tinha feito. Isso deixou ela um pouco intrigada. Por causa dessa discussão e da culpa que ela não tinha feito, ela decidiu mexer no celular dele e descobriu conversas dele com outras mulheres. Novamente diz que o ama muito e tal, e uma vez quando ela foi questioná-lo, ele começou a culpá-la por não dar muita atenção a ela e especialmente por ter mexido no celular dele, tá? Então, resumindo, ela namora há 5 anos, era um cara muito bom, até que um dia ele começa a culpar ela com coisas que ela não tinha feito, ela fica desconfiada, vai mexer no celular, descobre conversas dele, conversas íntimas com outras mulheres, e uma vez que ela vai questioná-lo a respeito disso, ele diz que a culpa é dela porque ela não deu amor o suficiente para ele e também que ela não tinha que ter mexido no celular dele. Vai lá, Marília. Destrincha isso aí. Tá, mais uma vez, Maria, é interessante eu saber a íntegra disso, né? Simplesmente assim, ele do além começou a me culpar, o que ele te dizia, como ele falava com você, porque às vezes a pessoa acaba transferindo ao outro aquilo que eventualmente está fazendo, enfim. Tá? Não é regra, hein? Porque muitas vezes, na verdade, impera aquela coisa do se ele está reclamando demais de você, é porque na verdade é ele que está fazendo. Não impera isso, não é regra, tá? Não é regra, às vezes é muita insegurança mesmo, tá? Veja, nesse caso, existe a conversa. Que tipo de conversa? Entende? Então, é por isso que nós precisamos analisar bem que tipo de conversa. Não devia ser coisa muito, né? Devia ser coisa mais pesadinha, porque senão não incomodaria. Ou não, também. Depende da pessoa, depende o que incomoda essa pessoa. Tá? Maria, vou te dizer,
Não faz isso de olhar o celular. Tudo bem, foi a partir daí que você descobriu algumas coisas, tá? Poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Muitos, né? Só que veja, você invadir a privacidade do outro tá errado. Por mais que ali estejam provas contra ele mesmo, mas está no celular dele, porque ele não produziria prova contra ele mesmo assim, explícito, tá? Beleza. Mas assim, veja, vai precisar conversar com ele e questionar, tá, mas o porquê você me culpa tanto por isso? Nunca me vi fazendo esse tipo de coisa. O que lhe falta? O que lhe falta? O que você procura que eu não estou lhe entregando? Tá? Diálogo. Eles têm 5 anos de namoro, é bastante tempo, tá? Mas ainda há tempo, se um dia eles eventualmente pensam em casar, de colocar tudo isso em pratos limpos. É conversando. É sentar tranquilamente, sem ofensas, sem diminuir o outro, e sem ficar, mas você fez, mas você... Não, fizemos. Ok, vamos resolver? Beleza. Vamos lá. Eu errei em mexer no seu celular, tá? Lembre, existe uma motivação. O que me levou a mexer no seu celular foi a forma como você começou a me tratar, tá? Uma forma para mim infundada, porque eu jamais fiz isso com você. Então, por que você fez isso? Aí ele vai lá e diz, porque você não me dava carinho, porque você não me dava atenção. Tudo bem, meu amor, não justifica, tá? Mas assim, o que eu lhe dou é o que eu posso lhe dar. Vamos ver o que é que falta, talvez seja algo que é seu, tá? Porque assim, nós não podemos, lógico, querer receber migalhas, mas ao mesmo tempo nós não podemos querer sugar o outro, tirar do outro aquilo que é dele, inclusive, tá? Então, equilibrar na relação vai ser a melhor posição que ela pode tomar hoje, é chamar para conversar, tá? Como adultos maduros emocionalmente naquele momento, tá? Por mais que não estejam, porque me parece que não estão, tá? Porque esse tipo de conflito envolve um pouco de insegurança, desconfiança, um pouco de ciúmes, tá? O exigir aquilo, o exigir mais do que o outro está me proporcionando, tá? Então, nada melhor do que realmente sentar para conversar com ele, Maria, e expor que te magoou a forma como ele te tratou e te julgou, tá? Porque ele fez um julgamento que para você, na sua concepção, não existe. Então, você gostaria de entender melhor isso. E o porquê? O porquê, então, ele agiu dessa forma, ao invés de vir conversar com você e dizer, olha, eu estou me sentindo carente, eu não acho que você está se dedicando tanto à nossa relação, o que está acontecendo. Existem mil e umas possibilidades no caso dela. Olha, bacana, né? Se eu souber bem na íntegra, então, a situação fica um pouco mais fácil. Então, tá vendo, Maria? Você que me escreveu essa história, por favor, procure a Marília, procure fazer uma terapia, veja o que está acontecendo. E me chama bastante atenção, Marília, uma coisa que você me falou aqui e que muita gente faz. Não, porque eu e meu marido, ou eu e meu namorado, a gente deixa o celular destravado e cada um olha o celular do outro e eles falam isso como se fosse algo muito bom. Quando, na verdade, me parece que é um reforço da falta de confiança que existe entre os dois, sabe? Isso é uma coisa que eu falei em algumas consultas a respeito disso. Eu falava, gente, não existe isso, né? Um relacionamento ser baseado num celular destravado dos dois não é isso. Tem que existir um mínimo de confiança. Olha, os meus pacientes, Carol, adoram quando eu dou exemplo meu. Porque daí a pessoa viveu, né? Claro. E solucionou. Olha, isso eles olham como se, poxa, ela conseguiu e realmente funciona. Eu vou tentar. É o quê? Há muitos anos atrás, porque eu estou há muito tempo com meu marido, eu fazia isso. Eu era uma pessoa extremamente insegura, desconfiada. Lógico, existe todo um contexto por trás da minha história, tá? O que me permitiu ser tão insegura, o que fez com que eu me agarrasse nisso. Culpa minha, tá? Culpa minha, não dele.
tá? A culpa dele é dele, a culpa minha é minha. A minha culpa é o quê? Aceitar aquilo. A minha culpa é ouvir aquilo, tá? Então, veja, para que fuçar no celular se você tem o risco de encontrar, tá? Exatamente. Eu tenho que trabalhar de que forma? Eu tenho que trabalhar de que forma? Se ele está fazendo, tá? O problema vai ser dele com a consciência dele. Eu sou uma boa mulher, eu sou uma mulher segura de mim, me amo, me respeito, me valorizo. Enquanto eu não sei, por isso que a gente brinca, né? Quer fazer, faz bem feito. Enquanto eu não sei, eu tô aqui feliz, vivendo, feliz contigo, porque você está também me doando o suficiente, né? Você está doando aquilo que é necessário para o sustento da relação, vamos dizer, né? Agora, se você toma isso para si, você não vive mais. Você vai viver sempre em função disso, você vai sempre querer fuçar, porque você não sabe como que ele tá. Detalhe, gente, mensagem de WhatsApp é conflito na certa, porque falta um ponto, falta uma vírgula, a gente escreve diferente, a gente vai digitar, o corretor muda, o entendimento é diferente. Claro. Exato. Então a interpretação é de quem está lendo. Aí eu vou interpretar, não vi o contexto da mensagem, eu vou ler lá o que você achou daquela imagem que eu te mandei? Sei lá, uma imagem de trabalho. Mas Vocês estão me ouvindo? mais ele vai dominar o nosso corpo e a gente vai sofrer, a gente vai sentir ciúmes, insegurança, tremores horríveis de ansiedade. Por quê? Porque a gente vai estar envolto àquele mundo que nós criamos, aquilo que nós criamos diante de uma situação que talvez não existisse, tá? E se existe, aí você olha para si e pergunta, eu quero isso para mim? Eu tô afim de sentar, conversar sobre isso, resolver e vida que segue? Ou, quer saber? Eu não preciso disso, eu me amo o suficiente para tentar uma outra relação, não tentar, ficar sozinha um tempo, o suficiente para sentar com ele e falar assim, olha, veja, o que não tá bom? O que falta para você? Sim. Tá? Porque é muito difícil terminar uma relação, gente. Tá? Muitas vezes as pessoas, é errado isso, tá? É errado, eu digo que é errado, mas as pessoas tentam dar dicas para que o outro termine. Sabe? Eu acho que em relacionamentos, me corrija se eu estiver errada, Marília, não existem regras. Não. E eu vejo, até por isso que eu te chamo aqui, você sabe, eu gosto muito da tua abordagem. Em relacionamento não existem regras. E o que eu vejo aí, pessoal que vive andando em canais do YouTube e tudo, é psicólogo dando regra de relacionamento. Tá? Já que tá assim, então separe. Já que... Dando aqui exemplos que mais aparecem, né? O cara é casado, ele nunca vai ficar com você. Saia. Dando regras de coisas como se elas fossem certas. E aqui só dando alguns exemplos, gente, tá? De coisas como fossem certas. E a Marília traz essa visão. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu esquema, cada um tem uma história pregressa. Por isso que o futuro para cada um é um. Não é uma coisa certa, não é um portanto na vida. Entenderam? Eu acho que essa seria o maior ensinamento da live de hoje. Vocês acompanharam aqui histórias de pessoas reais, tá? Essas histórias aqui vocês poderiam levar para qualquer vizinho ou conhecido seu, né? Embora, enfim, alguns tenham algum julgamento em relação a isso, mas, gente, ninguém está imune, tá? Isso poderia acontecer com um vizinho seu tranquilamente. E o mais importante, como a Marília disse, não existem regras. A gente não pode aconselhar de uma maneira rasa. Vamos deixar isso para profissionais. Certo?
Exatamente. A paz, Carol, começa onde cada um de nós pode ser da forma que é, e quando a gente impera isso no início da relação, no início do namoro, tá? Porque o relacionamento conjugal, para mim, já começa lá, né? Onde a gente divide, onde essa conexão mais íntima. Então, a partir do momento que a gente impera, eu sou assim, tá? E eu vou trazer do que eu sou para que a nossa relação seja saudável, isso. Que eu quero isso. Existem coisas que não são, é meu, eu não consigo, não tem como. O que eu faço? Vai ferir o outro. Gente, fronteiras, tá? Limite. Dentro de uma relação, a gente já no início tem que estabelecer limites, tá? Você precisa ter o teu tempo, eu preciso ter o meu e nós teremos o nosso, tá? Recém eu tive um caso que o rapaz dizia, eu não quero assumir o meu namoro porque eu tenho medo de ser privado de fazer as minhas coisas. Por que esse medo? Você está indo namorar com, sei lá, um monstro que vai vir e te dominar e você vai agir assim, né? Vai te, sei lá, sabe? Então, assim, ei, aceite aquela pessoa como ela é, a melhor coisa que tem, porque senão lá no meio da relação ela vai mostrar quem realmente ela é. Sim. Tá? Porque ela não vai sustentar. Ou vai ser um relacionamento muito triste, porque as pessoas não vão ser quem são, tá? Não queiram ser alguém só para conquistar aquela pessoa. Por isso que quando a gente se ama, a gente se conhece, a gente permite que pessoas que venham realmente para somar. Eu não quero que o outro mude por minha causa, tá? Eu quero que nós dois juntos consigamos construir uma relação saudável sendo quem somos. É a relação perfeita, gente. É muito difícil, né? Mas isso tem que começar lá no namoro, tá? Lá nos primórdios. Isso. E a gente, às vezes, deixa o tempo passar, quando vê, tá um bololô só, né? Tem que ir na Marília para resolver. Aí tem muitas arestas, mas é possível resolver, é possível entender que aquele relacionamento não tem mais como permanecer, tá? Tudo é possível. Eu prezo, você sabe, pela reconstrução das relações. Porque hoje em dia tá muito fácil você simplesmente amassar o papel e jogar fora, né? Por coisinhas bobas, é isso que eu quero te dizer, para que eles entendam, Marias e Joãos, entendam que se realmente, como o João lá, chegou num nível de relação amigável, não tem o porquê dar continuidade. Por que duas pessoas vão ficar envolvidas amigavelmente se eles podem se encontrar com outras pessoas que venham a somar tanto quanto? E pode virar uma grande família, porque eu já vi isso acontecer e achei muito interessante. Sim. Tá? Por isso que isso é possível, né? Se são grandes amigos, é um grande teste para amizade também, né? Você vai Exatamente. ver sua amiga, se ela é sua amiga ou não. Gente, muito obrigada a todos que estão assistindo. Eu passei aqui uns 10 minutos com a Marília, porque estava muito interessante. Marília é essa pessoa maravilhosa que vocês conheceram aqui, tá? Eu vou deixar essa live gravada, porque isso aqui, compartilhem, curtam, isso é de utilidade pública. Conhece alguém que está passando por esses problemas, gente? Citem a pessoa aqui, façam ela assistir a live, isso com certeza vai ajudar muita gente. Nós trouxemos alguns casos, foram pouquíssimos que eu te passei, Marília. Ficou pelo menos me manda o resto. Um monte. Me manda o resto. Sim, eu vou te mandar de perguntas, de questionamentos que foram feitos, tá? E eu vou te mandar daí em off. Mas, por enquanto, Marília, meu anjo, muito obrigada por se disponibilizar a estar aqui. Você é sempre muito bem-vinda, é um amor de pessoa, é uma excelente profissional. Essa sua visão sistêmica é que nos causa assim, esse êxtase de ficar te ouvindo aqui. Então, aguardamos você sempre aqui. A Marília, gente, ela tá sempre na primeira semana do mês. Quem tiver aí as suas perguntas, eu vou avisar uma semaninha antes, alguns dias antes. Enviem as suas perguntas. Pode ser que eu não consiga fazer todas, mas é muito importante para as pessoas que estão aqui assistindo. Tá bom? Perfeito, Carol. Carol, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Para mim também é uma honra, né? Falar sobre relações é muito bom, porque está faltando um pouquinho de entendimento sobre como eu devo realmente me relacionar, o que é isso, como é isso.
tá? E às vezes a gente se prende a uma relação que não tá legal, ou tá demais, e não é preciso. É importante que os homens e as mulheres entendam que tudo é possível na vida. Permita-se, mas antes disso, antes de que o outro olhe para você, olhe você mesmo para si, porque senão vai capengar o negócio. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a vocês, Tá? Deia, Espero Maria, te ajudar, né? todos, tá? E Ai, Alex, eu vi paciente minha aí. pacientes suas, Beijo. os pacientes minhas também aos montes e seguidores, sejam muito bem-vindos, tá? Gente, semana que vem, às 11 horas, estarei aqui para uma nova live, trazendo mais conhecimento para vocês. Quem puder, acompanhe. Quem não puder, fica sempre gravado, tá bom? Um beijo bem grande para todos. Um excelente final de semana. Marília, já te ligo. Beijos. Tchau, meu amor. Tchau, tchau.